Rio, 17 pessoas foram presas, 2 delas em flagrante, nesta segunda-feira em uma operação da Polícia Civil, do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança contra uma quadrilha que operava o jogo do bicho em São Gonçalo, na região metropolitana. Ao todo, a organização criminosa, que já operava há pelo menos 3 gerações, movimentava cerca de R$ 10 milhões por mês em cerca de 300 pontos de aposta do município. Foram expedidos 23 mandados de prisão, inclusive contra agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil. Leia mais: polícia apreende joias e dinheiro na casa de chefe jogo do bicho em São Gonçalo. A operação foi batizada de Saigon, em referência ao município onde a organização criminosa atuava. O alvo foi a família de Renei Coutinho, conhecida como Dona Renei e apontada como a matriarca do bicho naquele município. Ela, que morreu durante as investigações, controlava com a família a organização criminosa. 8 PMs, entre ex-agentes expulsos ou reformados da corporação, foram identificados. 6 foram presos. E 3 policiais civis foram identificados, com 2 deles presos nesta segunda. Ao todo, dos 23 mandados de prisão pedidos, 15 foram cumpridos e 8 pessoas são consideradas foragidas. A investigação ocorre há cerca de 1 ano e meio. Luiz Anderson e Alexandre são os principais responsáveis pela organização criminosa há 10 anos. A quadrilha tinha uma folha de pagamento mensal de aproximadamente R$ 200 mil. A investigação utilizou, além de diligências, intercepção telefônica, agentes infiltrados e até delação premiada. A operação contou com 35 delegados e 216 agentes policiais, além de representantes do Ministério Público do Rio de Janeiro. Prendemos o núcleo duro, aquele que tinha o poder de comando da organização criminosa, notadamente Luiz Anderson e Alexandre, que herdaram esse território e multiplicaram o poder. A operação não prendeu Aranha, aquele indivíduo que fica fazendo a aposta. Prendemos o núcleo duro e o braço armado, composto por agentes e ex-agentes de segurança, que faziam interface com as delegacias, transporte de dinheiro e segurança. Essa organização criminosa era tão organizada que contava com setor específico de reclamação, afirmou o delegado Cristiano Maia, da Corregedoria da Polícia Civil. Plano de saúde e odontológico. Uma empresa de fachada garantia planos de saúde e odontológico. O dono dessa empresa foi identificado como Allan Kardec, policial civil aposentado, considerado o elo entre os criminosos e as delegacias de polícia. Havia também um setor de reclamações. Ele transitava pelas delegacias, incumbidas de reprimir a prática da contravenção do jogo do bicho. Leia também: violência não deu tréguas em Niterói nos 3 anos do Centro Integrado de Segurança Pública. Segundo o delegado, os agentes públicos também eram encarregados de recuperar os pools comprovantes de aposta do jogo do bicho que eventualmente eram apreendidos. Hoje, o jogo do bicho operado por essa organização funcionava como uma espécie de franquia, explica Cristiano Maia. Os diversos locais funcionavam como uma espécie de franquia. Aquele que explorava um local não poderia jamais repassar o ponto sem a aprovação dos superiores. Naquele local, considerando a antiguidade da organização, havia um grau de confiabilidade da população. Já o delegado Leonardo Borges, também da Corregedoria, acrescentou a dificuldade de combater o jogo do bicho pela legislação em que o crime está inserido. Ele é uma contravenção, não tem uma resposta penal à altura. Só que essa atividade só se sustenta com a prática de uma série de crimes correlatos. Uma banca não vai ter êxito se ela não corromper agentes de segurança. Homicídios são praticados para se manter no poder, explica. Apresentado como o número 1 da organização, Luiz Anderson chegou a ser alvo das investigações da morte da juíza Patrícia Ascioli, mas não foi adiante. Apesar disso, o criminoso já chegou a ficar preso durante 5 anos por um homicídio. Com Luiz Anderson, em Niterói, foram apreendidos R$ 50 mil e joias. Já com Alexandre, em Cabo Frio,
Foram apreendidos um veículo e material de contabilidade, o que comprova que a organização continuava atuando. O núcleo duro da organização teve bens e contas bancárias bloqueadas. A organização criminosa, apesar de empresarial, tinha características familiares. Os irmãos Luiz Anderson Azeredo Coutinho e Alexandre de Azeredo Coutinho assumiram o comando do grupo após a morte de sua avó, identificada apenas como Dona Rene. Ela, por sua vez, assumiu o comando após a morte de seu marido, identificado como Nonô. Essa organização já funcionava com esses personagens há pelo menos 10 anos. Eles já receberam herança de família. O pai foi assassinado há 2 anos. Posteriormente, a matriarca da família foi responsável, como um negócio de família. São no mínimo 3 gerações responsáveis por esse esquema, disse o promotor Rômulo Santos, do Grupo de Atu.